Após uma amarga batalha judicial, o processo de divórcio de Victoria e seu ex-marido chega a um ponto decisivo. Durante uma sessão de mediação, as tentativas de Victoria de manipular o acordo são expostas, revelando suas ações desonestas e ganância. O mediador, atento a essas manobras, registra tudo, deixando claro que qualquer nova tentativa de engano será registrada. Com a casa sendo vendida e a dívida de Victoria relacionada ao caso extraconjugal sendo descontada, o ex-marido sai da situação com um sentimento de alívio, mais leve e fortalecido. Minha esposa disse que nosso jantar de aniversário foi uma surpresa. A surpresa foi outro homem à mesa. Minha esposa disse que o jantar de aniversário seria uma surpresa. A surpresa foi outro homem na mesa, que ela me apresentou como seu novo parceiro. Eu respondi, encantador. Então, paguei pela minha refeição e saí. No dia seguinte, pedi o divórcio. Agora, ela ligava desesperadamente, mas eu já tinha bloqueado o número dela. Eu, 42 anos, homem, ainda estou tentando processar a pura audácia. Nosso 15º aniversário de casamento. Vitória, 40 anos, disse que tinha um jantar especial planejado. Eu estava genuinamente ansioso por isso. Chegamos a este restaurante de classe média, daqueles que a gente guarda para ocasiões especiais. Ela estava radiante. Nos sentamos, pedimos bebidas. Então ela disse, a surpresa não é só o restaurante, Nathan, e fez um gesto para a entrada. E entrou um cara, vamos chamá-lo de Austin, por volta dos 40 anos, com um olhar arrogante. Ele se aproximou da nossa mesa. Vitória se levantou, pegou sua mão e disse, Nathan, este é Austin, meu novo parceiro. Eu juro que você poderia ouvir um alfinete cair, pelo menos na minha cabeça. Tudo ficou em silêncio. Olhei para Austin, depois para Vitória, que me observava com uma expressão expectante, quase desafiadora. Novo parceiro? Parceiro? Eu simplesmente pausei, tomei um gole de água, então disse, encantador. Austin deu um sorriso de lado. Vitória parecia um pouco desconcertada, como se esperasse um show de fogos de artifício, gritos, talvez até uma cena. Talvez ela até quisesse isso. Eu sinalizei para o garçom, pedi a conta pela minha bebida e pela minha metade do aperitivo que pedimos antes de Austin, o magnífico, chegar. Paguei em dinheiro, coloquei meu guardanapo sobre a mesa e disse, levantando-me, vocês dois aproveitem o resto do debut, eu acho, e saí. Não olhei para trás. Na manhã seguinte, estava no escritório de Miss Kelly, minha advogada. Os papéis para o divórcio foram protocolados até o almoço, por diferenças irreconciliáveis e adultério. Simples e direto. Meu telefone começou a tocar loucamente uma hora depois. Vitória, mensagens de voz, textos. Então, a irmã dela, Janice, começou. Não ouvi nenhuma delas. Bloqueei o número de Vitória, depois o de Janice. O que tinha para dizer? Ela me mostrou tudo o que eu precisava saber naquela mesa. Ficou em silêncio por alguns dias no telefone. Acho que perceberam que eu não estava atendendo. Estou na casa do meu amigo Jesse. O silêncio é ao mesmo tempo ensurdecedor e pacífico. Me sinto estranhamente calmo, como se um interruptor tivesse sido desligado. O choque ainda está lá, claro, sob a superfície, mas, na maior parte, estou focado no próximo passo, em dissolução. Atualização 1. Olá, pessoal, obrigado pelos comentários no meu post original. Muitos de vocês compartilharam histórias semelhantes ou apenas palavras de apoio. Agradeço. É estranhamente confortante saber que você não é o único a ser pego de surpresa por uma granada na sua vida. Então, uma atualização. O silêncio não durou muito. Depois de alguns dias, Vitória aparentemente percebeu que eu não ia me engajar diretamente. Então ela escalou a situação. Como não conseguiu me ligar, começou a me enviar longas mensagens de e-mail, dizendo que eu havia reagido exageradamente, que fui maturo por simplesmente sair sem conversar. Conversar sobre o quê? Sobre ela ter um namorado e o ter levado para o nosso jantar de aniversário? Sério? Ela disse que Austin era uma pessoa significativa na vida dela e que ela queria ser honesta e franca, nos apresentando. O nível de delírio é de impressionar. Ela realmente escreveu, e eu pensei que você fosse maduro o suficiente para lidar com isso, Nathan. Poderíamos ter discutido uma nova forma de relacionamento. Uma nova forma de relacionamento? Não, obrigado. Então a irmã dela, Janice, 42 anos, entrou na conversa. Janice, ela me enviou um longo e-mail moralista. Ela achou meu e-mail de trabalho. Esperta, né? Falando sobre como Vitória está sensível e passando por muitas coisas. E como eu claramente nunca entendi as necessidades dela. Ela também insinuou que eu era frio e distante. E foi por isso que Vitória procurou conforto em outro lugar. Clássico, culpar a vítima. Aparentemente, Janice acha que eu deveria pedir desculpas a Vitória por ter feito ela se sentir desconfortável ao, sabe, pedir o divórcio depois que ela me humilhou publicamente. O sentimento de direito delas é assustador. Elas realmente parecem acreditar que Vitória não fez nada de errado, ou pelo menos nada tão errado. É como se vivessem em uma realidade paralela onde normas sociais e decência básica não se aplicam a elas. Miss Kelly, minha advogada, recebeu a confirmação oficial de notificação para Vitória. Ela também enviou uma ordem de cessar e desistir para Janice,
em relação aos e-mails para o meu trabalho. Pequenas vitórias. Vitória também tentou aparecer na casa de Jesse. Ele atendeu a porta, disse que eu não estava vendo ninguém e que toda a comunicação deveria passar pela minha advogada. Ela aparentemente teve uma pequena crise na porta dele, algo sobre eu ser cruel e escondê-lo. Jesse apenas respondeu, sem expressão, e ele não está se escondendo, ele está seguindo em frente. Você deveria tentar. Então ele fechou a porta. É difícil não amar o Jesse. Tive um breve momento de fraqueza na noite passada. Fiquei olhando para o teto, me perguntando se eu perdi algum sinal. 15 anos. Cara, é muito tempo para estar com alguém, achando que a conhece. E depois disso, mas o sentimento passou. Não é tristeza por ela, é pelo tempo, pelas memórias compartilhadas que agora parecem manchadas. Mas, principalmente, é a resolução. Ela fez a escolha dela, agora ela lida com as consequências. Eu só estou garantindo que essas consequências sejam justas e diretas. Nenhum contato direto de Austin. Felizmente, acho que ele é o tipo de cara que vai deixar Vitória lutar as batalhas dela até que isso o incomode. Vamos ver. Atualização 2. Eu aqui. As coisas estão escalando como eu imaginava. O choque inicial de Vitória e seu time de apoio, principalmente Janice, se transformou em uma raiva de direito total. É quase fascinante assistir, como um documentário sobre uma espécie particularmente desagradável. Então, Miss Kelly enviou formalmente a proposta inicial de divisão de bens, coisas padrão para nossa jurisdição, já que não temos filhos e nossas finanças principais, como contas bancárias, sempre foram separadas. Uma bênção. Olhando para trás, a divisão de bens deveria ser simples. Nosso principal bem é a casa que possuímos. Propus vender e dividir o valor, ou ela poderia me comprar, caso quisesse ficar com ela. Simples e justo. Aparentemente, Vitória e Austin acharam isso um ultraje. O advogado dela, um verdadeiro tubarão, segundo Miss Kelly, provavelmente caro. Quem está pagando essa conta? Dica, e não é o salário de instrutora de yoga de Vitória. Eles me enviaram uma contraproposta que era pura fantasia. Adivinha? Vitória quer a casa inteira. O motivo? O sofrimento emocional causado pelo meu abandono abrupto. As palavras dela, depois de tentar ser transparente sobre Austin. Ela também quer pensão alimentícia no valor de R$3.000 por mês, porque sacrificou o potencial de sua carreira pelo nosso casamento. Isso é novidade para mim, considerando que ela escolheu trabalhar meio período e eu sempre a apoiei em seus projetos que nunca deram certo. Além disso, ela tem um novo parceiro, que supostamente é o futuro dela. Austin finalmente apareceu, mais ou menos. Ele estava com Vitória quando ela recebeu os papéis iniciais na casa onde agora moram juntos. Sim, se mudaram rápido. De acordo com o oficial de processo, Austin estava muito satisfeito, com o braço em volta de Vitória, mandando o servidor se afastar. Mais tarde, Vitória, em um de seus e-mails, encontrou outro endereço de e-mail para mim. A persistente pequena mencionou que Austin acha que sua oferta é insultante e mostra o quanto ela me desvalorizou. Austin é um expert no nosso casamento agora. A encantadora Janice esteve em uma onda nas redes sociais, fazendo postagens vagas sobre homens egoístas e apoiando minha irmã em um momento difícil com um narcisista, sem dar nomes, mas é óbvio. Alguns dos nossos conhecidos em comum entraram em contato, confusos. Eu mantive tudo simples, e Vitória terminou nosso casamento de uma maneira surpreendente. Eu entrei com o pedido de divórcio. Toda a comunicação está sendo feita através de advogados. Não vou entrar no jogo dela. Os truques sujos começaram. Agora, Vitória está dizendo que eu era financeiramente controlador, por isso ela quer a casa e a pensão alimentícia. Ela também está tentando afirmar que um valioso antiquário herdado pela minha avó, que estava em nossa casa, foi um presente para o casamento e, portanto, um bem do casamento. Está explicitamente mencionado no testamento da minha avó como sendo exclusivamente meu. A senhora Kelly apenas suspirou e disse, em táticas padrão, não se preocupe, temos a documentação. A audácia é o que me irrita. Ela traz outro homem para o nosso jantar de aniversário, detonando efetivamente o nosso casamento. E eu sou o vilão. Sou eu quem está causando o sofrimento dela. É surreal. Eu estou firme na minha decisão, em sem contato direto. Cada demanda, cada acusação, vai direto para a senhora Kelly. Ela está ganhando o seu cachê, e isso é certo. Estou calmo, mas uma fúria fria está se formando. Não é do tipo explosivo, é do tipo paciente e metódico. Ela quer uma briga? Tudo bem, mas será uma briga baseada em fatos, não em suas interpretações dramáticas da realidade. Um pequeno detalhe, Jesse soube de um amigo que Austin não é exatamente um magnata. Ele aparentemente tem uma série de startups fracassadas e um gosto por dinheiro alheio. Isso pode ficar interessante. Atualização 3, e então, após as demandas ridículas de Vitória e as acusações de que eu era um tirano financeiro, a senhora Kelly agendou uma sessão de mediação. Vitória, Austin, sim, ele apareceu parecendo que possuía o lugar, provavelmente usando um relógio novo que ele não podia pagar. Janice, como apoio emocional de Vitória, a risos, e o advogado deles estavam de um lado, eu e a senhora Kelly do outro. Vitória começou reiterando suas exigências. A casa, a pensão alimentícia, o antiquário. O advogado dela apresentou o caso, pintando-a como uma mulher injustiçada, emocionalmente devastada, financeiramente vulnerável. Janice entrou com endossos chorosos da vitimização de Vitória, ocasionalmente me lançando olhares furiosos. Austin sentou lá sorrindo,
acariciando a mão de Vitória como se estivesse confortando uma flor delicada. A performance inteira era nauseante. Vitória até me acusou de esconder bens, tentando reforçar a narrativa dela de controle financeiro. Ela alegou que eu tinha um fundo secreto que usava para gastos pessoais extravagantes enquanto ela lutava. Era uma mentira ousada criada para me fazer parecer mal e justificar suas exigências. Então chegou a vez da senhora Kelly, e foi maravilhoso. Calmamente, meticulosamente, ela desmontou toda a fantasia deles. Primeiro, o sofrimento emocional. A senhora Kelly apresentou uma declaração juramentada do garçom do restaurante do jantar de aniversário, corroborando meu relato de Vitória ter apresentado Austin como seu novo parceiro. A senhora Kelly então começou a delinear a linha do tempo do caso. Nathan contratou um detetive particular logo após o jantar de aniversário, explicou ela. Enquanto as descobertas iniciais foram rápidas, a investigação completa apresentada hoje detalhou um padrão de comportamento. Ela então apresentou o relatório completo do PI, mostrando que Vitória e Austin se encontraram regularmente, de forma muito íntima, por pelo menos 6 meses antes do jantar de aniversário, com fotos datadas e cópias de detalhes de reservas de vários estabelecimentos. Isso acabou com a transparência dela e com a minha súbita fuga. A surpresa foi uma emboscada calculada e cruel. O rosto de Vitória ficou pálido. O sorriso de Austin vacilou. Segundo, o controle financeiro e a carreira sacrificada. A senhora Kelly produziu anos de extratos bancários meus mostrando apoio consistente aos empreendimentos de Vitória, em mensalidades para cursos que ela fez, até adiantamentos para carros que ela queria. Ela também tinha e-mails onde Vitória afirmava explicitamente que preferia trabalhar meio período para ter mais liberdade. A reivindicação da pensão alimentícia desapareceu. Terceiro, o antiquário. O testamento da minha avó claramente estipulando que era meu exclusivamente. Fim de discussão. Quarto, a casa. A senhora Kelly propôs um pagamento padrão ou venda, antes que o advogado de Vitória pudesse argumentar mais. A senhora Kelly então se voltou para o assunto dos gastos de Vitória. Embora Nathan mantivesse contas bancárias separadas, ela afirmou que Vitória era titular suplementar de um dos cartões de crédito dele, com o entendimento explícito de que seria para despesas domésticas acordadas ou emergências. Ela então apresentou extratos detalhados de cartões de crédito do último ano. Vimos uma mudança começando aproximadamente 6 meses atrás, coincidindo com o caso, com gastos de mais de $5.000 em jantares sofisticados para 2 em estabelecimentos que Nathan nunca frequentou com ela, contas de bar de hotel, compras em boutiques de itens masculinos e viagens de fim de semana, todas alinhadas com as datas e locais estabelecidos no relatório do PI relacionados a Mr. Austin. A implicação era clara, em fundos matrimoniais, mesmo que indiretamente, através de crédito que Nathan era responsável, estavam sendo usados para financiar o caso. Quinta, a senhora Kelly abordou o novo parceiro de Vitória, Mr. Austin. Ela apresentou registros públicos mostrando que Austin tinha uma quantidade significativa de dívidas, 2 CCJS contra ele de antigos proprietários e um histórico de negócios fracassados, onde os investidores perderam dinheiro. Ela até tinha uma declaração de um ex-sócio de negócios de Austin detalhando seu padrão de responsabilidade financeira e comportamento manipulativo. Austin ficou de uma cor fascinante, roxa. Vitória parecia que tinha levado um tapa. Janice, de fato gaspando. O mediador olhou para Vitória, depois para o advogado dela. O ar na sala estava denso com o sentimento de Vitória, cujo direito de posse havia sido completamente destruído. O advogado dela, para seu crédito, parecia querer que o chão engolisse. Ele rapidamente pediu uma pausa. Quando voltaram, a postura deles havia mudado. De repente, estavam muito dispostos a vender a casa e dividir o valor líquido 50-50, sem pensão alimentícia. O antiquário seria meu, os $5.000, mas o valor que Vitória havia efetivamente desviado por meio do cartão de crédito para financiar o seu caso extraconjugal, seriam registrados como dívida conjugal, sendo de responsabilidade dela e deduzidos de sua parte na divisão da casa. Vitória permaneceu em silêncio, apenas encarando Austin, que evitava seu olhar e parecia completamente desanimado. Janice estava pálida e quieta, pela primeira vez. A vingança, se é que se pode chamar assim, não teve a ver com crueldade. Foi sobre a verdade. Foi sobre ela enfrentar as consequências diretas e descomplicadas de suas ações e de sua ganância. Ela tentou jogar sujo, mentir e manipular para conseguir um acordo melhor, e isso explodiu na sua cara de forma espetacular. A melhor parte, o mediador observou, foi que as tentativas de Vitória de enganar o processo, embora ainda não caracterizando perjúrio, ficaram registradas. Se ela tentar mais alguma coisa, estará no processo. Eu saí de lá me sentindo mais leve do que nos últimos meses. A justiça nem sempre é barulhenta, às vezes, é apenas o clique silencioso dos fatos se encaixando no lugar. Atualização final. Ei, pessoal, já se passaram 6 meses desde aquela muito satisfatória sessão de mediação. O divórcio foi finalizado cerca de 2 meses atrás. Os termos acordados na mediação foram mantidos. A casa foi vendida por um preço razoável. Felizmente, mesmo neste mercado,
e o valor foi dividido após deduzir a farra no cartão de crédito de Vitória da parte dela. Eu recuperei o antiquário da minha avó sem maiores problemas. E o que aconteceu com Vitória, Austin e Janice? Vitória, pelo que eu ouço nos bastidores, já que mantenho zero contato, não está tendo um bom momento. O dinheiro da venda da casa não foi a grande sorte que ela e Austin aparentemente esperavam, especialmente depois das taxas advocatícias e da devolução das despesas financiadas para o caso extraconjugal dela. Austin, previsivelmente, não ficou por perto muito tempo, uma vez que ficou claro que Vitória não seria mais seu bilhete premiado. A última vez que eu vi, ele estava explorando novas oportunidades, ou seja, procurando sua próxima vítima, enquanto Vitória estava morando em um pequeno aluguel, tentando equilibrar as finanças com o seu trabalho de meio período como professora de yoga. A alma sensível está aprendendo sobre as finanças do mundo real, mas sem mudança de coração. Amigos em comum que tentaram conversar com ela disseram que ela ainda está amarga, me culpando por arruinar a vida dela e por não ter sido mais generoso. O sentimento de direito é difícil de morrer, eu acho. Janice tem estado notavelmente quieta nas redes sociais, pelo menos no que diz respeito a mim ou às dificuldades matrimoniais de Vitória. Eu acho que a mediação e ver as mentiras de Vitória expostas de forma tão clara talvez tenha realmente a envergonhado ao ponto de silenciá-la, ou talvez ela apenas tenha encontrado uma nova drama para se envolver. Algumas pessoas prosperam com isso. Quanto a mim, estou indo bem, melhor do que bem, na verdade. As primeiras semanas depois que o divórcio foi finalizado foram um pouco estranhas, como ajustar-se a uma nova gravidade, mas já me adaptei ao meu novo lar. Ele é menor do que a casa, mas é meu e é tranquilo. Reencontrei velhos amigos, retomei alguns passatempos que havia deixado de lado. Jessie tem sido uma rocha, como sempre. Houve um breve momento de vulnerabilidade emocional, há algum tempo. Eu estava arrumando algumas fotos antigas e encontrei uma de mim e Vitória no início do nosso casamento. Parecíamos felizes, jovens, e por um minuto senti uma pontada de algo, não arrependimento pelo divórcio, mas uma tristeza pelos bons anos que foram, no fim das contas, desperdiçados pela pessoa que eu pensava que ela era. Mas passou. Não estou me demorando nisso. A calma que senti depois daquele desastroso jantar de aniversário tem permanecido comigo na maior parte. Não é uma calma fria, mas como uma paz estabelecida. Aprendi muito sobre mim mesmo através disso, principalmente que sou mais forte e resiliente do que eu pensava. Também aprendi o valor de um bom advogado e de manter registros meticulosos. Nenhum novo relacionamento no horizonte por enquanto, e não tenho pressa. Estou apenas aproveitando minha liberdade e reconstruindo. Talvez um dia. Por enquanto, estou bem.